Meu querido irmão, minha querida irmã, uma boa noite, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o reverendo Nilson Santos, pastor da igreja presbiteriana de Coelho da Rocha. Estou aqui falando do templo e hoje, por motivo de força maior, nós iremos apenas transmitir o nosso estudo. Nós estamos aqui estudando escatologia. Este é o terceiro encontro. Nós fizemos um panorama da escatologia no primeiro encontro, falamos sobre o que é escatologia, dividimos aqui então a escatologia em escatologia geral e também escatologia particular, e falamos um pouquinho sobre, se você quer saber, basta você ir na nossa página no Facebook da igreja, você terá então o nosso primeiro encontro, onde nós apresentamos os temas da escatologia, falamos um pouquinho sobre Apocalipse, sobre o movimento apocalíptico, e no segundo encontro falamos um pouquinho sobre a questão dos métodos de interpretação do livro de Apocalipse, os métodos de interpretação escatológico. Falamos, por exemplo, sobre a questão da grande tribulação, as linhas de interpretação, falamos sobre o milênio, apresentamos também um panorama sobre cada um desses pontos, conforme você pode conferir na página do nosso Facebook, e que em breve estará também no nosso canal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o texto de Apocalipse, capítulo 12. Especificamente, nós vamos abordar o capítulo 12 de Apocalipse, e você que está entrando agora na nossa página, eu quero deixar aqui então essa saudação. Quero desejar a você uma noite de estudo, de iluminação do Espírito Santo para a compreensão de verdades importantes para a nossa vida cristã. Quero, nesse momento, te convidar a fazer uma oração inicial e logo depois deixar a sua Bíblia aberta no capítulo 12 de Apocalipse, pois nós vamos estudar o tema hoje, que é o grande conflito. Vamos falar um pouquinho sobre a origem da grande batalha escatológica. Vamos falar agora nesse momento com Deus. Pai bendito, em o nome do teu Filho amado Jesus, nós queremos nesse momento rogar a Ti as mais ricas bênçãos sobre a nossa vida, sobre a vida de cada amigo, amiga, irmão, irmã, familiar, que estão assistindo e aqueles que irão assistir posteriormente. Pedimos para que o Teu Espírito esteja iluminando, rogamos para que a Tua graça possa alcançá-los, dando entendimento das verdades que serão aqui apresentadas. E pedimos a Deus que o Teu Espírito esteja falando aos nossos corações, de modo que ao entender a Tua palavra, possamos ter o nosso coração aquecido para praticar com fervor, em o nome de Jesus. Amém. Irmãos, abramos a nossa Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 12. É um texto muito interessante que nós iremos abordar hoje. Texto que fala sobre a grande batalha ou o grande conflito escatológico. Apocalipse capítulo 12. Talvez nós não vamos conseguir fechar todo o capítulo 12 hoje, devido ao tamanho de pontos aqui que precisam ser tratados, mas vamos, à medida do possível, ler, estudar, e vamos ver o tempo que nós vamos conseguir hoje desenvolver os temas. Viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher, que estava
para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com um cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus, até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou um céu ou lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi tirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais, aí da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto, a seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Antes de nós explicarmos aqui algumas imagens para que possamos ter uma melhor compreensão do texto, eu quero fazer aqui uma breve introdução do contexto geral do livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse é um livro escrito por João. A maioria dos comentaristas entendem que trata-se de João, o último discípulo a morrer de morte natural. João, ele escreveu este livro exilado na ilha de Patmos, por causa do evangelho, por causa da pregação. Os demais apóstolos sofreram martírio, mas João, ele, por causa da pregação do evangelho, no período de um imperador chamado Domiciano, ele foi assim então lançado ao exílio na ilha de Patmos, e de lá ele teve visões acerca das coisas que foram, as que são e as que hão de acontecer. Vamos dar uma olhada no capítulo 1, onde João faz uma apresentação. Ele vai dizer: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou a seu servo João. Então você vê aqui ele se identificando e dizendo que o livro foi escrito com base em revelação. O destinatário do livro está lá no verso 4. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz
a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Olha essa palavra importante no verso 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos os transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Percebe-se aqui então algo que já falamos no encontro anterior. A volta de Cristo, ela se dá de forma visível e será contemplada por todos que estiverem vivos por ocasião. Então, essa ideia de que Jesus volta de forma secreta, de que ninguém vê, e que vai arrebatar de forma secreta a igreja, de acordo com aquilo que nós já vimos, é o chamado pré-tribulacionismo dispensacionalista, não tem fundamentação bíblica, uma vez que a esperança da igreja é uma volta visível, gloriosa de Jesus, para que todos aqueles que estiverem por ocasião vivos vão contemplar. Os que pertencem a Cristo se regozijarão por causa da salvação que é chegada. Mas aqueles que não se converteram por ocasião da volta de Cristo se lamentarão. Então aqui nós encontramos nesta parte o destinatário da carta. São 7 igrejas. São 7 igrejas reais, igrejas da Ásia Menor, e são igrejas que ficam localizadas, ou ficavam, localizadas numa região que hoje nós conhecemos como a Turquia. Qual é o objetivo do livro do Apocalipse? Primeiramente, eu já falei aqui que o livro do Apocalipse, a palavra Apocalipse quer dizer revelação. E o objetivo é confortar a igreja militante, a igreja que está na terra sofrendo por causa das lutas, por causa da perseguição, diante da força do mal, diante da opressão, diante dos ataques do inimigo, que usa impérios, que usa sistemas políticos para poder assim então atacar o corpo de Cristo, que é a sua igreja. Então a mensagem central do livro do Apocalipse é a vitória de Cristo e da sua igreja sobre o dragão, a grande serpente lá do Jardim do Éden. É assim que William Hendricks, um grande comentarista bíblico, identifica como tema central. É importante nós olharmos aqui também a causa de João estar na ilha de Patmos. Eu já falei, mas você pode ver no verso 9, acompanhem comigo. Eu, João, irmãos, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus Cristo. Achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. O que dá a entender é que no dia do Senhor, alguns entendem como aquele dia escatológico, mas a maioria dos intérpretes entendem que aqui foi um domingo. Num domingo, João estava na ilha de Patmos e Cristo então lhe apareceu, trazendo a revelação daquilo que haveria de acontecer. O método que nós interpretamos o livro do Apocalipse não é um método literal. Muita gente lê o livro do Apocalipse de forma literal e temporal, como se cada capítulo correspondesse a um avanço temporal, cronológico de eventos, como por exemplo, o que está no capítulo 20 é algo que vai acontecer no tempo e no espaço depois daquilo que está narrado no capítulo 19. Não, nós não entendemos desta maneira. Entendemos que o livro do Apocalipse, ele apresenta um método de interpretação que nós chamamos de paralelismo. Então, como assim? O livro conta várias vezes a mesma história e à medida que ele vai avançando, ele vai acrescentando novas informações até nós encontrarmos um desfecho final no livro.
Então, o paralelismo são como se fosse a história contada em linhas paralelas e à medida que a história ela é narrada novamente, essas linhas avançam trazendo informações até chegar a uma conclusão. Imagina, por exemplo, você enche um tanque, né, de água e depois você coloca uma bolinha de papel nesse tanque e você tira a tampa do ralo. Você vai perceber que essa bolinha de papel, ela vai se movimentando como em círculos, né? E ela vai, à medida que a água vai descendo, ela vai fazendo a mesma volta, porém, até descer, ou pelo menos ir ao fundo onde que está o ralo. É mais ou menos assim que nós devemos ler do livro do Apocalipse. Ele vai narrando o evento várias vezes até ter uma consumação. Nesse sentido, nós encontramos aqui, de acordo com alguns estudiosos, esse livro sendo narrado pelo menos 7 vezes, e o número 7 é um número simbólico no livro do Apocalipse, que representa a totalidade, a plenitude, algo completo. E esse livro vai narrando os eventos da história da redenção por 7 vezes, acrescentando novas informações. O capítulo 1 até o capítulo de número 3, você vai encontrar João se apresentando e depois João escrevendo as cartas para essas 7 igrejas. São igrejas reais que existiam na época, porém o número 7, conforme já avisei, é um número simbólico, então aquilo que foi escrito para aquela época também serve para as igrejas de todas as épocas, em todos os lugares na história da humanidade. Porque cada uma daquelas igrejas que a carta fora dirigida pode representar situações reais, né, tanto de virtudes como também de defeitos, de problemas que nós podemos encontrar aqui nas igrejas atuais. Neste caso, nós temos aqui algumas informações importantes no texto. Então veja bem, o capítulo 12... já entrando em alguns pontos importantes, o capítulo 12, ele vai nos apresentar aqui imagens. Essas imagens, elas apontam para realidades espirituais, assim como também para eventos proféticos que cobrem toda a história da primeira vinda de Cristo até, de alguma maneira, próximo ao final desse período da história da humanidade. O capítulo 12, então, ele é um resumo do início do conflito, do início da grande batalha que existe entre Deus e Satanás, entre aqueles que estão ao lado de Deus e aqueles que estão ao lado do diabo. O texto começa dizendo assim, então, é importante entender que o livro trabalha com imagens, com figuras que apontam para realidades espirituais. Viu-se um grande sinal no céu. Então é como se João estivesse olhando para o céu e agora ele vê um sinal, algo admirável. Ele diz um grande sinal. Viu-se grande sinal no céu, a saber, que sinal é esse, né? Uma mulher vestida do sol. Quem é esta mulher vestida do sol? Alguns vão dizer, esta mulher é Maria, a mãe de Jesus. Geralmente, muitas pessoas ligadas à Igreja Católica Romana vão enfatizar que esta mulher ela é uma figura de Maria. Inclusive, até existe dentro da Igreja Católica uma imagem de Maria que apresenta alguns símbolos que nos lembram exatamente do capítulo 12. Por exemplo, uma serpente nos pés, uma lua nos seus pés. Algumas imagens de Maria trazem, então, essa figura desses elementos que vão nos levar a perceber esta mulher do livro de Apocalipse. Outros vão dizer que a mulher é Israel. E nós vamos ver aqui o porquê que esta mulher, para muitos, representa Israel. Outros vão dizer, não, esta mulher é a igreja.
Outros vão dizer, não, esta mulher é Eva. Mas quem é esta mulher? Bem, vamos aqui então ver algumas dicas. O livro do Apocalipse, ele geralmente, ele usa imagens do Antigo Testamento, trazendo ressignificação de realidades do Novo Testamento. Gênesis capítulo 37, abram a Bíblia comigo. Gênesis capítulo 37, verso de número 9. Vamos ver do que está em Gênesis 37, verso de número 9. Gênesis 37, verso 9. Diz assim um texto de Gênesis 37, verso 9. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Essa passagem aqui fala do sonho de José. E aqui você percebe que os mesmos elementos que estão no capítulo 12 de Apocalipse, sol, lua, estrelas. Ah, mas aqui são 11 e Apocalipse são 12, porque a 12ª é o próprio José que sonhou, né? Aqui você percebe que há presente os mesmos elementos. A mulher vestida de sol, a lua, existem 12 estrelas. Mas o sonho de José significa o quê? A origem da nação de Israel, a origem do povo de Israel. Então é possível que a mulher do capítulo 12 de Apocalipse seja uma referência a Israel, ao povo de Deus. Vamos olhar aqui Isaías 66. Hoje nós temos aqui alguns textos que vamos explorar, porque o livro de Apocalipse usa muitos textos bíblicos do Antigo Testamento. Isaías 66, verso de número 7. Olha o que o texto vai nos dizer. Antes que estivesse de parto, deu à luz, antes que lhe viessem as dores, nasceu-lhe um menino. Então você vai ver que algumas vezes Israel é retratado com dores de parto. Agora olha Gálatas, capítulo 4, verso de número 26. Gálatas 4, verso 26. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agá. Ora, Agá é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Você percebe que algumas vezes Israel é apresentada como uma mulher, como esposa, como uma mulher grávida. Aqui você vai ver a nação de Israel sendo formada. A partir desse sonho de José, você vê que Jacó teve 12 filhos, esses 12 filhos formaram assim então a nação de Israel. Então a mulher representa na verdade o povo de Deus. E ela está grávida porque é uma representação de Israel do Antigo Testamento, aguardando a vinda do Messias. Então, todo o sofrimento do povo de Israel, antes de o Messias vir ao mundo, representa a mulher entrando no trabalho de parto, grávida, sentindo as dores de parto para poder gerar o Messias, o filho. Portanto, a mulher vestida de sol é uma representação de Israel, assim como do povo de Deus no seu sentido pleno, ou seja, é mais amplo do que simplesmente Israel nacional, e de alguma maneira também a mulher pode ser Maria, no sentido de ser Maria de forma direta, aquela que dá a luz ao Messias. Então, quem é essa mulher do capítulo 12? É o povo de Deus, que é Israel do Antigo Testamento, que é Maria como aquela que diretamente dá a luz à criança, mas é, de alguma maneira, o Israel de Deus, o Israel espiritual, a igreja que é constituída do povo eleito de Deus. Esta mulher, ela está grávida no sentido de que ela vai dar a luz ao Messias, aquele que virá ao mundo para poder, assim então,
cumprir a profecia. E vamos então aqui olhar a outra imagem que aparece no texto. Quem é a outra figura que aparece no texto, além da mulher? O dragão. Quem é o dragão? Vamos dar uma olhada aqui? Capítulo 12, retornando ao texto. Já vimos que a mulher é o povo de Deus, representado em Israel. A mulher se acha grávida, ou seja, ela está pronta para dar à luz ao Messias. E aí o texto diz: viu-se também outro sinal no céu. É como se João estivesse olhando para uma direção, ele viu a mulher. Agora ele olha e vê um dragão. Esse dragão, ele é grande, ele é vermelho, ele tem 7 cabeças, ele tem 10 chifres e nas cabeças 7 diademas. Cada um desses elementos possui um significado. O vermelho fala de sedução. Esse dragão, ele é sedutor, né? Como aquela serpente no paraíso que seduz a mulher. Assim como a serpente enganou a mulher no Éden, o dragão, ele é Satanás. Satanás é quem? É o adversário. A palavra Satanás quer dizer adversário. Ele é diabo. Diabo quer dizer o quê? Caluniador. Aquele que levanta calúnia. Ele tem 7 cabeças. Gente, não vai aparecer um dragão com 7 cabeças, não. Pelo amor de Deus. Aqui é uma imagem simbólica da representação do diabo. 7 cabeças significa o quê? 7 é o número da totalidade, é o número da plenitude. Significa um reino ante Deus, um reino que se opõe a Deus. 10 chifres. Chifres fala de liderança. Chifre fala de poder. Você vai ver que as imagens antigas, você pode ver, por exemplo, a imagem do rei Davi, né? Na Capela Sistina, se eu não me engano, de Michelangelo, né? Ele tem um chifre. Não quer dizer que Moisés tinha um chifre, porque o chifre é uma representação de poder. Então, algumas figuras importantes no passado eram desenhadas, pintadas, esculpidas com chifre. Então, chifre é símbolo de poder. Então, quando o texto diz que ele tem 10 chifres, o número 10 fala da totalidade do poder do mal. Então, você vai encontrar o texto se referindo a um poder ante Deus, a um poder total do mal. Você vai encontrar aqui também que o texto diz que ele arrastou a terça parte das estrelas. Ou seja, mostra a fúria deste dragão, a fúria contra a mulher, ou contra também esta criança que vai nascer da mulher. O texto diz que o dragão quer devorar a criança. Ou seja, quem é esse dragão no texto? Esse dragão é o próprio diabo. E o diabo, ele quer devorar a criança por quê? Vamos olhar Gênesis capítulo 3. Olha lá, Gênesis 3, verso 15. Em Gênesis 3, você vai encontrar aqui a origem do mal, a origem da batalha. Gênesis 3, o texto vai nos dar aqui quando é que a chapa começou a esquentar, né? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui é aquela palavra que Deus dá quando o homem pecou. O homem pecou, Deus foi lá e trouxe maldição para o homem. Depois do pecado da mulher, Deus foi lá e trouxe maldição para a mulher, dizendo qual seria a sentença do pecado que ela cometeu. Porém, ele trouxe uma esperança. Ele disse que a semente da mulher, ou seja, aquele que nasceria da mulher, haveria de esmagar a cabeça da serpente, pois a serpente fora o grande veículo para levar a queda do homem. Então, nesse sentido, Satanás, ele sabia que alguém que nasceria de uma mulher, ou seja, um ser humano, haveria de destruir. Então, nós entendemos que ao longo da história, Satanás, por não saber quem seria aquele que haveria de esmagar a sua cabeça, ele se levantou contra homens santos e piedosos na expectativa de estar destruindo a semente da mulher. Então, ele fez assim com Abel, usando Caim. Ele fez assim com Moisés, né? Quando Moisés nasceu, lembra aquele episódio que as crianças, né? O faraó mandou matar todas as crianças. Então Satanás usou Faraó para tentar destruir
a semente da mulher. Depois você vê Saul perseguindo Davi e também tentando acabar com a descendência de Davi. Depois você vai encontrar aqui o próprio texto dando, de uma forma muito resumida, o episódio em que Herodes se sentiu ameaçado e tentou matar, assim então, a semente da mulher, quando ele descobriu que o rei de Israel haveria, assim então, de nascer, ou tinha nascido. Então você vê aquele episódio do grande infanticídio, de que Herodes manda matar as crianças. O que nós percebemos? É que ao longo da história, existe uma batalha espiritual em que Satanás se levanta para tentar destruir a semente da mulher. Esta batalha, então, ela se dá de uma forma tremenda no que diz respeito ao poder de acusação que Satanás ele exerce sobre a humanidade. Qual é o poder de acusação? Veja bem, uma vez que Deus colocou o homem no jardim do Éden para dominar, para cultivar a terra, quando o homem caiu, o homem deu poder legal para que Satanás pudesse, assim então, ter sobre o homem poder de acusação e também ter poder, ainda que um poder de alguma maneira concedida por Deus, sobre a terra, sobre os homens. Então Satanás, ele exerce cadeias espirituais, ele exercia domínio, ele exercia de certa forma controle, exatamente porque o homem com o pecado deu a Satanás o poder de acusação, o poder de Satanás servir-se de promotor diante de Deus contra os homens. Então é como se Satanás tivesse poder legal concedido por Deus por causa do pecado, da transgressão que o homem cometeu por ocasião ao pecado no jardim do Éden. Então, desde o grande evento queda do homem, Satanás exerce poder sobre a humanidade. E é interessante que você vai encontrar Satanás algumas vezes agindo no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento você percebe que as manifestações demoníacas elas são muito mais intensas e presentes. Nos Evangelhos você ouve, você vê Satanás e seus demônios atuando com muito mais poder do que no Antigo Testamento. Isso se dá exatamente porque quando Cristo vem ao mundo, ele vem para desfazer as obras de Satanás e tirar o poder de Satanás de controle, de domínio que ele assim então exercia sobre a humanidade. E aqui nós encontramos então, quando Cristo vem ao mundo, o grande confronto que se inicia por ocasião ao ministério de Jesus. Então, onde é que nós vamos encontrar o início do confronto? No Novo Testamento. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus, capítulo 3, ou melhor, 4, e você vai ver que, uma vez que Satanás tem domínio, tem controle, agora Satanás tem o seu reino invadido por Cristo. Ele agora então vai tentar fazer com que Cristo ele venha abrir mão do seu projeto. Olha o capítulo 4. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, depois que Jesus ele é batizado, com 30 anos de idade, ele inicia o seu ministério. E agora o próprio Espírito Santo leva o diabo para o Éden, ou melhor, para o deserto, a fim de que no deserto Jesus Cristo fosse tentado. Deserto na Bíblia é sinônimo de provação, é sinônimo de teste, é sinônimo de um período em que somos testados na nossa fé. E que o diabo vai tentar usar esse período para fazer a gente perder a fé ou largar o propósito pela qual Deus ali nos colocou no deserto. Você vê que o deserto
é uma escola onde a tentação vem, onde Deus concede ao diabo o poder de nos tentar, onde ele também nos dá escape, e é um período em que nós devemos buscar um maior refúgio em Deus, na oração e no jejum. Você vê que Moisés passa pelo deserto, Elias passa pelo deserto, o povo de Israel passa pelo deserto. E no deserto é tentado, é confrontado, é provado. Então, nesse sentido, nós nos deparamos aqui com a igreja, ou melhor, com Jesus sendo tentado no deserto, e Satanás tem um momento que ele vai dizer algo que é muito interessante. Olha aqui uma das tentações, no verso de número 8: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. A Bíblia diz que o diabo é pai da mentira. A Bíblia diz que o diabo, ele exerce um grande poder de manipulação, e ele é um mentiroso mesmo. Porém, aqui você não vê Jesus Cristo dizendo que o diabo estava mentindo. Olha como Jesus responde. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Você não vê Jesus dizendo que Satanás, ele estava mentindo. Mas o que você vê é Jesus repreendendo Satanás, tentando fazer Jesus sair do seu propósito, do seu objetivo. Isso porque é fato que Satanás, de fato, tinha o domínio dos homens. Claro, domínio concedido por Deus. Domínio, de alguma maneira, dado por Deus, por causa da legalidade do pecado. Mas Satanás realmente exercia poder sobre os homens, sobre este mundo, e Jesus não desmente. Jesus não desmente. Aqui então você vai perceber que é o início do confronto. Satanás, ele agora se depara com a presença daquele que entra no mundo para desfazer a obra que ele havia feito de escravidão, de cegueira, de não permitir que os homens tenham acesso à salvação, ao evangelho que tem poder de curar, que tem poder de libertar e de salvar o homem da condenação eterna. Olha, por exemplo, o capítulo 1 de Marcos, verso 23. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Então você percebe que a entrada de Jesus nesse mundo começa a criar no mundo espiritual um alvoroço, em que Satanás agora, ele percebe que o seu tempo, ele está chegando ao fim, em que o seu tempo, ele é curto, e que ele agora haverá de ser, então, condenado por Deus. Olha o capítulo 3 de Marcos, no verso 11. Também os espíritos imundos o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: tu és o Filho de Deus. Percebe a autoridade de Jesus? A autoridade esta que Jesus começa desde o início do seu ministério. E aí nós devemos lembrar que Jesus, ele vai para o Jardim do Éden como um paralelo da experiência de Adão. Olha, Deus criou o homem e colocou o homem no Jardim do Éden e fez com que o homem passasse por um teste. Qual era o teste? Comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, ou não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Som. Alô. O que nós temos no Jardim do Éden? Temos o homem, temos a tentação, temos uma mulher e temos um anjo. Percebe? O cenário do Jardim do Éden, um jardim
paradisíaco, né? Mas há ali uma tentação, uma palavra dada pelo anjo através da serpente, no caso aqui o anjo é Satanás, a mulher que ouve a sedução de Satanás, a mulher que aceita e leva o homem à queda. Olha como o Novo Testamento começa, com uma mulher, com um anjo e com uma posição da mulher diante do anjo. Lucas, por exemplo, fala de que Maria foi visitada por um anjo. Eva também foi visitada por um anjo, só que disfarçado em serpente. O Jardim do Éden fala que a serpente colocou dúvidas na cabeça da mulher para que a mulher colocasse uma certa dúvida nas palavras de Deus. O que você vê lá em Lucas? O anjo traz uma palavra de Deus. A mulher nega a palavra de Deus e experimenta o fruto do pecado. Mas lá em Lucas, a mulher ouve a mensagem de Deus, no caso Maria, aceita a palavra de Deus. Qual é o resultado da decisão de Eva? Eva, por causa do seu sim ao pecado e o seu não a Deus, trouxe a morte para o mundo. Maria, por causa do seu sim a Deus e o não, a negação, né, de não aceitar a oferta, a proposta, a sua eleição, ela traz a salvação ao mundo. Quando ela diz sim, Cristo é gerado em seu ventre, Cristo então entra nesse mundo. Então veja como o cenário é um cenário de contraste, em que você encontra uma repetição de Gênesis, porém agora uma nova história, que é a história da redenção. Se em Gênesis nós temos a história da queda, agora no Novo Testamento nós temos a história da redenção. Olha Adão. Adão está no Jardim do Éden, o lugar onde ele tinha todas as condições favoráveis para não pecar. Porém, agora você encontra Jesus, o novo Adão. O novo Adão, o homem criado por Deus lá no Jardim do Éden, caiu, pecou. Agora Jesus, que é o novo Adão, em carne e osso, ele precisa desfazer a besteira, o nó da desobediência que Adão criou. Então Jesus Cristo ele é colocado num paraíso, agora não um paraíso, mas o deserto. Ele é colocado num lugar desfavorável. O Éden era favorável, agora o deserto é desfavorável. O Éden você tinha ali as condições positivas dos animais completamente mansos, porque o pecado ainda não havia entrado no mundo, mas no deserto havia feras, havia ameaças, mas Adão no lugar mais favorável, ele caiu, e Cristo no lugar completamente desfavorável, ele conseguiu ser obediente. O que isso nos mostra? Nos mostra que Satanás, ele sabendo que Cristo agora, na semelhança de Adão, no sentido de ser um novo homem, podendo ser ele o cumpridor da profecia de que alguém haveria de esmagar sua cabeça, ele agora reconhece que Jesus é o Filho de Deus e sabe que o seu tempo está diminuindo. E você vai perceber vários confrontos. Olha aí Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, verso 2. Você vai encontrar um novo confronto. Marcos 5, 2. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. Então você vê que não havia campanha de exorcismo. Os próprios demônios iam atrás, né? Os endemoniados iam atrás de Jesus. Não havia um culto de libertação. Onde Jesus passava, por causa da sua manifestação de luz nas trevas, os próprios demônios eram ali então revelados. Você vê essa passagem aqui muito interessante, né? Em que os demônios eles acabam se sujeitando aqui a Jesus e indo para os porcos a pedido deles mesmos. Eles oram, né? Pedindo: Senhor, nos envia para os porcos. E Jesus assim então transfere os demônios para os porcos. Agora entenda que o poder de Satanás ele vai diminuindo
À medida que Cristo vai avançando na sua obediência e na sua autoridade espiritual, sendo aperfeiçoado por meio da obediência. Lucas capítulo 10, abram comigo, Lucas capítulo 10, e olha a palavra de Jesus em relação ao diabo. Lucas 10, olha que Jesus havia enviado no capítulo 10, verso 1, a missão dos 70. Jesus enviou os discípulos para pregarem a palavra e expulsarem os demônios. Agora olha lá o que está no verso 17. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Percebe que aqui o texto grego não diz que Satanás caiu. O texto grego dá a ideia de algo contínuo. Eu via Satanás caindo, como se Satanás ainda estivesse sofrendo queda, como se ele ainda não tivesse caído de forma completa. Olha aqui que Jesus vai dizer no capítulo 12 de Mateus. E aqui eu quero trazer para você uma grande verdade que muitas das vezes as pessoas elas ignoram. A queda de Satanás não se deu antes do Éden. Satanás caiu muitos anos depois do Éden. É o que a Bíblia nos revela. A queda moral de Satanás se deu no céu. Moralmente, Satanás no céu caiu. Mas mesmo depois que Satanás caiu moralmente do céu, Satanás continuou tendo acesso ao céu. Veja que lá na reunião dos anjos no livro de Jó, Satanás está presente. Em outra passagem você vê os demônios também presentes em reuniões angelicais. Então Satanás, mesmo depois da queda, tinha acesso ao céu. Agora, olha o capítulo 12 de Mateus, verso 29. Cristo estava expulsando demônios, acusaram ele de ser Beelzebul, de ser ele mesmo demônio. E aí ele vai dizer que Satanás não pode ficar lutando contra Satanás, porque seria um reino dividido, tal. E aí então, olha o verso 29. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Olha aqui que Jesus está dizendo. Como pode alguém entrar na casa de um homem valente sem que esse valente seja o quê? Amarrado. Então o que Jesus está dizendo? Que ele é o valente que amarra o valente e saqueia os seus bens. O mundo está debaixo do domínio do diabo. Satanás tem domínio por conta do pecado que dá legalidade de atuação. Jesus está dizendo que ele veio ao mundo e agora ele amarra o valente para que o valente seja dele retirado os seus bens. Quem são os bens? Quais são esses bens que o valente possui? Os homens. Aqui em Cristo, por meio do seu ministério, haverá de saquear, haverá de tirar da mão do valente. Então olha o que está no capítulo 12 de João. E esse capítulo aqui nos ajuda a entender muita coisa que a gente depois vai explorar em outros encontros. João capítulo 12. Nós vamos ver aqui um episódio muito interessante, muito intrigante, que depois de muito tempo eu entendi. Eu não vou ler o texto todo, mas vou aqui explicar para vocês. Alguns gregos foram ter com Jesus. E aí, olha só, lá no verso 28 do capítulo 12, Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Ou seja, alguns gregos queriam falar com Jesus e foram aos discípulos, e os discípulos foram até Jesus, André e Filipe. E aí Jesus começa a falar um monte de coisa que não fala nada por nada. Ou seja, a pergunta que eles fizeram se era possível Cristo atendê-los,
Jesus simplesmente ignora e começa a falar de coisas que não tem a ver inicialmente com a pergunta que fora feita. E aí então, apenas no verso de número 30, Jesus vai dizer: então explicou Jesus, não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Ou seja, olha a cena. Alguns gregos foram ter com Jesus. Jesus não deu ideia, desconversou aparentemente. Depois Jesus responde isso: quando eu for da terra, atrairei. Ou seja, quando é que os gregos, ou seja, os não-judeus, irão ter acesso a Jesus? Quando Cristo for levantado da cruz. Lembra daquela passagem que a mulher pede a Jesus para que curasse a sua filha, e Jesus fala que não é lícito lançar os pães dos filhos aos cachorrinhos? É porque Jesus ele vem inicialmente apenas para os judeus. A obra de Cristo é para os judeus. Poucas vezes Jesus realizou a sua obra fora dos arraiais judaicos. Logo, o que nós percebemos é que o Messias vem para os seus. E o início da obra de Deus, de desfazer a obra de Satanás, de realizar milagres, de expulsar demônios, inicialmente isso é algo que Cristo realiza apenas entre o povo de Israel. Portanto, o que você vai perceber é que a missão de Jesus, inicialmente, é uma missão restrita ao povo de Israel. Olha, ele envia os discípulos, envia os 70, dá autoridade, mas porque apenas em Mateus, capítulo 28, você vai ver uma palavra que você não ouve antes. Abra a sua Bíblia em Mateus 28. Olha o que Jesus vai dizer agora no capítulo 28 de Mateus. Capítulo 28 de Mateus, verso de número 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Olha, Jesus já não havia enviado os discípulos, mas não a todas as nações. E apenas agora Jesus está dizendo que toda a autoridade foi dada. Quando é que esta autoridade foi dada a Jesus? Quando é que Jesus passou a ter toda a autoridade? Abra a Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 5. Olha lá, o capítulo 5 diz assim: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Olha o número 7 de novo. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ou seja, quem é digno de saber os mistérios daquilo que vai acontecer? Pois é um livro que contém o registro do que vai acontecer, porém, ele está o quê? Selado. Selado no sentido de que ninguém pode abrir. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo na terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Então, há uma informação de que esse livro ele está fechado, está selado, e ninguém tem autoridade. E aí João, que está vendo isso, vai dizer o texto: e eu chorava muito, porque ninguém foi dado digno de abrir, ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, aí os chifres de novo, bem como 7 olhos, olha o número 7, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Olha o que está o texto nos revelando: que aquele que foi morto e ressuscitou,
ele foi achado digno de abrir os 7 selos. Ou seja, quando é que Cristo passou a ter toda a autoridade? Quando ele morreu, ressuscitou, quando ele foi assunto aos céus, recebendo assim então toda a autoridade para poder, por meio da sua igreja, avançar com um projeto redentor. Por ocasião da ressurreição, Cristo aqui já está anunciando a sua autoridade. Na sua ascensão, ele manda a igreja aguardar o envio do Espírito Santo, porque quando o Espírito Santo for derramado, a igreja, no poder do Espírito Santo, dará continuidade à obra de Cristo Jesus. Portanto, vamos voltar ao capítulo 12. Conforme eu disse para vocês, não tem como encerrar o capítulo 12 hoje. Há muita coisa importante aqui, mas o que eu pude fazer aqui é dar elementos importantes para que vocês possam entender o capítulo 12 de Apocalipse. O que nós vamos encontrar é simples, e vamos fechar aqui. Por ocasião da morte, Cristo recebe então, ou melhor, a obra de Cristo, a morte de Cristo, anula a sentença de condenação que havia sobre nós. Colossenses capítulo 2, verso 11 e 15 vai dizer: nele também vocês foram circuncidados, não como uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus vos vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. Olha aqui agora, por causa da morte de Cristo, ele perdoou as nossas transgressões. E o que aconteceu? Ele cancelou o escrito de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Ou seja, o diabo, ele tinha poder de acusação por causa do nosso pecado. Por causa do nosso pecado, o diabo estava diante de Deus, acusando o povo de Deus, porque a justiça dizia que o salário do pecado é a morte. Portanto, o diabo pedia a sentença sobre nós. Olha o que está escrito lá no verso 9 do capítulo 12. E foi expulso. Expulso da onde? Do céu. O grande dragão, a antiga serpente, ou seja, ele está identificando o dragão como sendo aquela serpente de Gênesis, que se chama diabo, que é caluniador, que se chama Satanás, ou seja, o adversário. Ele é o sedutor de todo mundo, é ele que manteve as nações em trevas, sem ver a luz. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Ou seja, o texto está dizendo que o diabo foi agora lançado para a terra, e juntamente com ele, com Satanás, os anjos. Olha o que o texto diz: então ouvi grande voz do céu proclamando. Ou seja, depois que Satanás foi precipitado na terra, houve então assim a voz dizendo: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Ou seja, o diabo acusava diante de Deus os homens. E aí com a morte na cruz, Cristo então cancela a dívida que nós tínhamos com Deus. É como se o diabo quisesse cobrar a mesma conta que já foi paga. Então nós estávamos devendo a Deus, no sentido de que o pecado nos tornava devedores de Deus. Cristo assume a dívida no nosso lugar. A morte de Jesus na cruz traz para nós o perdão dos nossos pecados e retira de nós a dívida que tínhamos com Deus. E uma vez que foi retirada a dívida, o diabo não tem mais poder de acusação sobre nós. É como se o diabo estivesse cobrando a nós a mesma conta que já foi paga. E nesse sentido, é que o diabo não agora está mais no céu nos acusando. O máximo que ele pode fazer é nos acusar diante de nós, tentando lançar sobre nós
os nossos pecados, não que isso tem validade espiritual, mas isso pode ter efeito psicológico na nossa vida. Mas o texto diz que Satanás, ele não quis sair do céu. É como se agora, depois da morte de Jesus, Cristo tomasse o cartão dele de entrada, de acesso ao céu, e ele agora se nega, ele não quer. Ele não quer deixar de frequentar o céu. Olha o que o texto diz. Depois de ele tentar devorar a criança, verso 5. Nasceu, pois, um filho varão, o filho da mulher, né, que há de reger as nações com um cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus, até o seu trono. Ou seja, esse arrebatamento fala da ascensão de Cristo. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado o lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. Aqui vem um problema. Verso 7, houve briga, houve peleja no céu. Aqui entra a figura de Miguel, o grande arcanjo de batalha, o arcanjo de poder. Miguel, então, ele entra para brigar contra Satanás. Há uma luta aqui, há um confronto. É claro que essa luta é uma forma de descrever questões espirituais que se dão no âmbito jurídico e legal. O diabo não tem mais poder legal sobre nós, e Satanás, então, ele luta para tirar Satanás do céu, e Satanás, então, ele é derrotado nessa batalha contra o arcanjo Miguel, e o diabo, então, ele é lançado na terra, onde ele tem um tempo para poder agir. E nesse tempo que ele tem para agir, é o tempo que nós vamos ver depois no nosso próximo encontro. O que nós podemos tirar aqui acerca de aplicação de tudo que foi falado, muita informação, depois você com detalhe pega os textos, mas o que nós podemos pegar aqui? Primeiro, que a nossa vitória se dá por causa de Cristo Jesus, pois nós encontramos o verso 6 dizendo, eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro. Ou seja, a nossa vitória diante do mal, da perseguição, das acusações do diabo. O diabo não tem mais poder de acusação. Os seus pecados foram perdoados. O escrito de dívida que havia contra você na cruz do Calvário acabou. O texto de Colossenses diz que Cristo, ele triunfou sobre Satanás. A linguagem é de um cavaleiro que vence alguém, o inimigo numa batalha, amarra ele no cavalo, numa corda e vai arrastando ele pela cidade, expondo a vergonha, mostrando para todos que ele é um derrotado. Então Satanás, ele foi derrotado na cruz, embora ele continue agindo. O que nós vimos agora é que Satanás, ele está amarrado, no sentido de que o valente foi amarrado, ele está com poderes limitados para poder atuar, mas a vitória já é certa, Cristo já a garantiu na cruz. Enquanto Satanás feriu o calcanhar de Cristo, cumprindo a profecia de Gênesis, levando Cristo para a cruz, Cristo foi ferido, porém Cristo ressuscitou, e na ressurreição Satanás teve a cabeça esmagada, a cabeça de Satanás foi pisada por Cristo. Quando Satanás levou Cristo para a cruz, usando principalmente Judas, porque Satanás entrou em Judas, ele achou que estaria vencendo. Ao longo da história, Satanás, ele não sabia qual era a ação dele, como uma peça de xadrez, um jogo de xadrez. Ora, Satanás pensava que ele tinha que impedir Cristo de ir para a cruz, ora ele achava que tinha que levar para a cruz, porque lá a semente da mulher haveria de ser esmagada. Satanás não sabia como Deus estava jogando. Satanás não sabia como Deus estava movimentando as peças do tabuleiro. E ele perdido, ele pensando que impedindo Jesus ou levando para a cruz, ele não sabia qual era. E quando ele usa Satanás, quando ele usa Judas para levar Cristo para a cruz, mal ele sabia que na cruz ele estava perdendo o poder de acusação contra os crentes. Portanto, nós somos mais que vencedores pelo sangue de Cristo. O texto diz, pela palavra do testemunho. E o texto diz também que nós somos mais do que vencedores quando nós amamos mais a vontade de Deus do que a nossa própria vida. Portanto, nós encerramos hoje aqui essa primeira parte do grande conflito, estudando assim então o livro do Apocalipse, conforme prometido desde a semana passada.